Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha gente. Oh, que animação! Não, e bota interior nisso, né? Porque eu estou falando de Araçatuba. Sim, porque eu estou aqui na edição especial da Outspod no Integrateia, um seminário maravilhoso que está sendo realizado aqui. E eu aproveitei para bater papo com os palestrantes, né? E o papo agora vai ser sobre contato visual e o autismo. A gente vai conversar sobre isso, a questão da sustentação do contato visual, rastreio visual é a mesma coisa. Como que a gente pode melhorar? É tão importante assim a gente trabalhar esse tipo de habilidade? Para conversar com a gente sobre isso, tem boa noite para minha convidada, Luciana Xavier. Uma salva de palmas, Lu! Olha que delícia! Que chique, nossa super plateia. Super! Assim que é bom, Né? fazer ao vivo, uma do Isso. ladinho da outra. Essa história de online eu não quero mais. Ai, muito ruim. Quero muito estar aqui, é ruim. diferente. Pessoalmente é outros 500, não é mesmo? Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre contato visual e rastreio visual. Um assunto pouco falado, né, Mi? Contato visual muito falado, mas rastreio visual a gente não fala muito. Exato. E eu escuto, né, assim, hoje mais autistas adultos na internet, né? E aí dizendo assim, mas eu cheguei na vida adulta sem precisar olhar, eu não preciso olhar. E aí, Lu, quão importante é essa habilidade, a gente tem que exigir da mesma forma para uma criança ou para um adulto? Uhum. É muito, muito difícil a gente falar sobre o contato visual hoje, principalmente porque a gente já tem aí muito material, a gente já sabe de toda a importância do contato visual, mas tem um detalhe de realidade, Mi. Não é fácil treinar contato visual. Ele não pode ser forçado, ele não pode ser invasivo, né? E sim, a gente tem muitos autistas que argumentam dessa forma. Eu não treinei contato visual, eu não faço contato visual e tá tudo bem, né? A gente sabe da importância do contato visual, mas hoje eu queria dedicar uma atenção para o rastreio visual, que não é a mesma coisa, Mi. Contato visual é o que eu estou fazendo com você. Eu estou olhando dentro dos seus olhos e eu estou mantendo este contato visual. Então, obviamente, que eu estou ativando os meus centros de atenção e você está conectada comigo e eu conectada com você. Então, a gente pode, inclusive, se comunicar pelos nossos olhos. Sim. Eu posso dar uma piscada para você, eu posso fazer algum sinal do que está acontecendo aqui. Então, é uma conexão. Já o rastreio visual, nós estamos falando em movimento dos olhos ordenado. Nós estamos falando numa organização desse movimento dos olhos, aonde eu vou conseguir ter uma tomada de decisão. Olha a seriedade disso. Muito, muito. Muitas vezes a gente pega não só no autismo, a gente pega no TDAH, a gente pega na dislexia, um rastreio visual desordenado. E o quanto isso dificulta que esse cérebro faça a organização desse material visual. Então, quando eu bato o olho numa foto, quando eu bato o olho numa cena, numa paisagem, eu preciso ordenar os meus olhos para eu captar esses estímulos, ordená-los e efetuar uma resposta, né? Quando a gente consegue identificar isso numa avaliação, que tem uma falha no rastreio visual, isso se torna um preditor, isso se torna um precursor que eu preciso trabalhar para habilitar outras funções. Quando eu não testo isso numa avaliação, eu não identifico esse déficit no rastreio visual e eu começo uma intervenção sem levar em conta isso, eu estou errando-me. Porque eu não estou proporcionando que esse cérebro capte as informações, integre e abstraia para ele tomar uma decisão. Então, a nossa cultura, o nosso rastreio visual, ele geralmente vai acontecer da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Numa cultura, por exemplo, dos japoneses, eles vão fazer um rastreio na vertical, né? Para eles poderem abstrair tudo aquilo, sintetizar tudo aquilo. Então, símbolos, né? A forma como é a escrita, né? A escrita assim deles.
Então, é um trabalho de análise e síntese do nosso cérebro, né? Veja, se eu entrar amanhã no palco e eu não fizer um rastreio visual, eu não vou informar o meu cérebro que eu estou numa palestra e que eu preciso começar a minha aula. Se o público que estiver sentado ali não fizer o rastreio visual dos slides, eles também não vão absorver o conteúdo como deveriam absorver. Então, rastreio visual, eu costumo dizer que é muito importante. Óbvio que ele vem depois do contato visual. Óbvio que você vai construir rastreio visual ao longo das experiências que você tem na vida. Mas ele vai ser muito importante na escola, no ensino formal, né? E muito importante para a vida dessa pessoa. Então, eu posso estar fazendo um rastreio visual e ser invadida por algum estímulo. Por exemplo, alguém me cutucar. Eu vou olhar para essa pessoa e vou fazer o rastreio disso também, né? Então, o rastreio visual é involuntário, onde eu fui invadida por um estímulo. E tem o rastreio visual voluntário, quando eu vou pegar uma imagem, uma paisagem, uma foto, uma folha com os nossos códigos alfabéticos, alfanuméricos, e vou rastrear tudo aquilo, né? Pegar uma página de livro e rastrear tudo aquilo. Então, na avaliação, muitas vezes a gente percebe como, né? Por exemplo, eu entrego uma atividade para a criança e eu vejo que ela não tem organização do movimento ocular dela. Aquele olhinho passando por tudo, né? E fazendo nada, né? Exatamente. Ela olha tudo e não vê nada. Né? E provavelmente, óbvio que a eficiência dela vai diminuir naquela prova. O rendimento dela vai diminuir naquela prova. Então, assim, ela não sabe assinalar aqueles códigos, ela não associa os códigos corretos, ela está com déficit na integração visomotora dela ou ela está com déficit no rastreio visual, né? Se ela tem o rastreio visual e ela não rastreou, ela não tomou a decisão correta, nós estamos falando de integração visomotora. Estamos falando de organização perceptual. Tá. Né? Nos destros, provavelmente lado direito do cérebro. Mas quando a gente fala de uma criança que não teve rastreio visual, eu preciso primeiro pensar nisso e montar um plano terapêutico focado no rastreio visual. Um jogo simples, Mi, que é super usado nas terapias, super usado nos nossos dia a dia de lazer, o Lince. Sim, sim. Né? Um jogo de rastreio visual. De rastreio visual. Tá? De acuidade visual, né? Então, ela vai precisar olhar todas aquelas figuras e identificar que foi sorteada. Né? Então, o treino de rastreio visual, ele não é um treino tão difícil. Mas se ele não é implementado, se ele não é levado em conta, eu vou ficar ali meses tentando fazer uma atividade com a criança e ela não vai executar. Sim. Né? O rastreio visual seria como assim, uma fase mais apurada do contato visual. Né? Isso. A pessoa que tem um baixo contato visual, ela pode ter um ótimo rastreio visual? Estão atreladas essas coisas? Ela pode ter um ótimo rastreio visual, Mi, porque muitas vezes é o contato visual que incomoda ela. Tá bem, entendi. Que é invasivo. Certo, entendi. Né? O desconforto. Desconforto. Tá, exatamente. Então, aí, de repente, quando ela vai para um estímulo visual, ela consegue fazer o rastreio. Isso. Porque até assim do que eu falei, né, de ouvir muitos autistas dizendo, mas não é importante, eu cresci sem olhar e tô bem e tal. Mas eu tenho uma opinião do que eu sinto ali dentro de casa muito diferente, da importância absoluta do contato visual e aí do rastreio, assim, como formas de engrenagens de desenvolvimento. Né? Então, do contato visual de um adulto, você não precisa ficar falando, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim o tempo inteiro. Tipo, não vejo nenhuma função nisso. Mas a criança, a gente treinar isso, principalmente que ela tá em fase de desenvolvimento, o não olhar, ou olhar quase que nada, não sustentar minimamente esse olhar para outra pessoa, dificulta muito conexão, comunicação, porque você mesmo falou, a gente pode nem falar nada se olhar e se comunicar com o olhar, né? Então, se você não olha para o seu coleguinha, você não sabe se ele está gostando daquela brincadeira, se já passou do ponto, se ele está triste. Então, como que você se conecta? Como que você se adequa numa relação, uma interação, né? Como que você adequa, inclusive, a sua conduta, Mi?
né? Então, tem estudos, a gente tem acesso aí, por exemplo, a todos aqueles estudo e artigo que tem em cima do eye tracking, né? Do quanto uma criança com um contato visual rebaixado, ela pode entrar numa praça, num parquinho, e ela se fixar num ponto do escorregador e ela perde tudo que as outras crianças estão fazendo, o escorregador inteirinho, a fila do escorregador. Então, de repente, quando ela se liga que ela quer ir no escorregador, ela vai furar a fila, ela vai se comportar de qualquer forma, passar na frente. Exato. Por quê? Porque ela não fez o contato visual e, nesse caso, ela não fez o rastreio visual adequado de toda aquela cena. Então, ela se fixou numa parte e ela perdeu o todo. Porque ela não conseguiu fazer a leitura desse todo. Sim, isso dita as regras sociais. E regras sociais não é só para engessar, gente. Para mim é questão de boa convivência. A gente está em sociedade, você não está isolado numa ilha. Então, assim, tudo bem, é mais difícil para você, a gente trabalha nisso, mas não pode ser ignorado. Tirar não precisa olhar, né? Porque eu percebo uma atitude mais desse tipo, mas mais dos autistas adultos, né? Uhum. E pelo desconforto, né? De que se sente enquanto está olhando. Mas, de novo, é uma habilidade que pode ser trabalhada, né? Porque o nosso cérebro, ele é visual e verbal, né? Então, você vê muitos autistas adultos que dizem assim pra gente. Eu mesma acabei de desviar o contato visual com você. Por quê? Porque eu estava fazendo o meu raciocínio. Então, muitos autistas adultos, eles falam isso. Eu desvio o olhar porque eu preciso organizar o meu raciocínio verbal. Eu preciso processar aquela informação e se torna um peso para mim. Eu tenho que processar a informação verbal. Sim, fica te olhando. Processar a resposta que eu tenho que dar, função executiva, e ainda ficar olhando para a pessoa. Sim. Então, a gente dispensa um estímulo para não entrar em sobrecarga. Sim. Né? Quando você vai, por exemplo, organizar um raciocínio, a gente pode olhar para cima, a gente pode olhar para o lado, porque você está organizando aquelas palavras para isso virar um discurso comunicativo com você. Uhum. Né? Por isso que eu penso na diferença que tem que ter de abordagem disso quando estamos falando de adultos, porque, então não olho muito bem, não gosto, é desconfortável, mas cresci, ótimo. Assim, realmente você foi se desenvolvendo e legal. Mas quando a gente está olhando para um desenvolvimento infantil, uma intervenção precoce, a gente sabe que essa questão do contato visual e a falha nela, o quanto você pula etapas e perde essas engrenagens de aprendizado. Uhum. Então, é importante que o contato, performance visual, sei lá, e o rastreio, que tudo isso seja trabalhado, né? Uhum. E lembrando, né, que o rastreio visual, ele não está só ligado a atividades acadêmicas, né? Você usa rastreio visual o tempo todo na sua vida. Sim. Né? Você abre uma geladeira, você rastreia a geladeira e você acha o que você quer. Sim. Né? O TDAH, ele fala muito isso, né? Eu não consigo achar. A pessoa fala que está na gaveta, mas eu não acho. Então, assim, é um rebaixamento da atenção, mas também é um rebaixamento no rastreio visual, tá? Nessa organização desses estímulos visuais e chegar numa resposta. Por isso que a gente diz que o rastreio visual é o movimento ordenado dos olhos a fim de uma busca de solução, de uma tomada de decisão. Né? Então, está relacionado à resposta, a efetuar, a executar. Sim. Imagina você dirigindo, trânsito acontecendo, um monte de coisa. Você não pode olhar só para o que está na sua frente, né? Enfim, você precisa escanear o seu entorno. Né? Eu posso ir num restaurante novo, que eu nunca fui, em outro país, com outros costumes e não saber nada. Mas se eu parar e escanear aquele lugar, eu vou entender, acho que então o banheiro é ali, acho que é um self-service, as pessoas pegam o prato ali, acho que a fila começa aqui, né? E aí eu vou me adequar socialmente àquele ambiente. Se você não faz esse rastreio, o que você faz? Vai pular, vai passar na frente da pessoa, vai atropelar o outro, né? E aí você fica sem educação, sem noção. E não, você não fez o rastreio. Você não analisou, não sintetizou. Né? E você não passou essa informação para o seu cérebro. Porque nós estamos falando de vias primárias, né? Olho, recepção dos estímulos pelo nosso olho, que é só a condução,
né? Ele é só a câmera que capta. Isso vai ser processado lá dentro no cérebro. Então, nós já estamos falando de vias secundárias, processamento desse estímulo visual que chegou, e estamos falando de vias terciárias, funções executivas. Então, lembrando que a gente nunca tem como isolar uma função no cérebro. Por quê? Porque o cérebro ele é uma orquestra. Sim, é tudo junto Tudo ali, junto, né? Ele precisa dar atenção, ele precisa dar atenção compartilhada. Nesse caso, ele precisa dar atenção alternada, né? Ele precisa da manutenção da atenção para fazer esse rastreio visual, né? Você precisa inibir distratores. Então, eu estou lá lendo alguma coisa, estou fazendo um rastreio visual, alguém me chama, Lu, eu olho. Né? Eu preciso ter uma manutenção da atenção, eliminar esse distrator e voltar aqui para o meu rastreio visual. Né? E aí eu estou que nem um computadorzinho, estou que nem um scanner. Né? Eu estou escaneando tudo isso daqui e passando para o meu cérebro. E aí ele vai encontrar sentido, aí ele vai fazer conexões. Olha como é complexo isso. Muito complexo. Quando a gente estava fazendo a avaliação neuropsicológica do Arthur, né? Então... o Arthur, ainda a Lu falou, né, olha, o baixo contato visual, né, ainda falei, Lu, eu treino contato visual do Arthur só todo dia, só o tempo inteiro, né, e ela dá para perceber, né, que é um cérebro terapeutizado, mas não é instintivo para o Arthur, e como não é instintivo, eu reforço o tempo todo para que ele mantenha por período mínimo para conseguir se ajustar, né, de fato, perceber o outro, né? E criando esse hábito, não é hábito, mas porque se eu paro de treinar, volta a estaca zero, assim, por não ser instintivo, né? E o quanto é cansativo para ele, né, Mi? Justamente por não ser espontâneo, por não ser instintivo. Não é. Então, ele se cansou bastante durante a avaliação, né? E não era daqueles estímulos, o cansaço dele... Ficou muito claro pra gente, né? Que ele fadigou para poder sustentar tudo aquilo. Você até falou, né? Falou assim, olha, tem hora que ele até arregala mais, assim, o olho, para meio que se condicionar para continuar olhando, né? Porque não é, assim, não parte mesmo dele. E justamente por não partir dele, ele perde vários aprendizados por conta disso. Por conta disso. E quanto tempo, né, Mi, a avaliação e o plano terapêutico dele ficou sustentado pela questão de contato visual. E aí, quando eu disse para Mi, você percebeu que ele não tem o rastreio visual adequado? Hã? Como assim? Me explica isso, porque ela é super curiosa, muito instruída nesse sentido, e aí eu expliquei para ela e ela pôde ver ao vivo o quanto o olhinho dele corria a folha inteira e não registrava nada, né? Aí teve até um teste que você aplicou que tinham vários detalhes, mas era um cenário. O que ele precisava? Rastrear e entender o contexto social daquilo. Contexto central daquilo. Isso, né? E central. E ele não conseguia. Então, o Arthur, ele é assim, ó, eu levo ele na frente da escola. Aí ele fica assim, mudou o tapete, alteraram a letra do escrito, mas ele não percebe o entorno. Ele grava detalhes mínimos de tudo, sabe um monte de detalhes e não sabe juntar todas essas informações, assim, que é questão de coerência central. Isso que eu ia falar. A gente fala muito da capacidade de coerência central, né? ACC. Mas é o caso de coerência central, porque ele tem que olhar para as partes e integrar num todo coerente, né? Mas o que vem antes da coerência central? O rastreio visual. O rastreio. Então, se eu começar a implementar manejo terapêutico, técnicas terapêuticas, para que ele tenha coerência central antes do rastreio visual, eu vou cansar muito o Arthur e eu não vou ter resultado. Por quê? Primeiro, eu preciso brincar para ele ter rastreio visual. Então, quando a gente começa a ler, vê que todo adulto ajuda a gente com o dedinho? Sim. Né? Primeiro que esse adulto está sendo o nosso mediador de atenção. Ele está pegando a atenção difusa e mantendo ela focada no estímulo. Ele está te ajudando, ele é um mediador, né? E segundo, que a gente vai treinando o rastreio visual. Então, por isso que as pros falam, terminou a linha, corre para outra linha. Né? Isso é um rastreio visual. Sim. Você pega um disléxico, você ajuda um disléxico com uma medida muito fácil. Você tem uma régua, né, perfurada, onde ele vai focar e isso vai ajudar com que ele organize as letras. Porque a sensação do disléxico, quando você joga um texto para ele, é que as letras embaralharam.
Ele não consegue manter aquelas letras no lugar, né? Então, o rastreio visual, ele não está relacionado só com o transtorno do espectro autista. Ele está relacionado também com o TDAH, ele está relacionado na dislexia, ele está relacionado a outros transtornos de aprendizagem, né? E lembrando, o contato visual, você manter os olhos, né? É uma via muito importante de comunicação. E o rastreio visual, apesar de ser tão visual, né? Estímulo visual, ele está relacionado, inclusive, com a aquisição de fala, né? A criança, quando você treina essa habilidade de rastreio visual, automaticamente você também está treinando fala com ela, comunicação com ela, né? Porque são áreas do cérebro que se comunicam, entende? Quando isso de falha no rastreio visual, né? É interessante que eu não sabia exatamente isso, mas também busquei alternativas para ajudar o Arthur sistematizar essa lateralidade, assim, que ele não faz, né? E aí até você falou para mim, nossa, você percebeu que o rastreio dele ainda é na vertical? Uhum. Você falou de oriental, né? Acho que foi isso. Eu assim, não, porque já era, né, para ele estar fazendo isso aqui, mas ele busca de cima para baixo e se perde demais, né, para fazer aquela leitura. Quando eu comecei a fazer leituras de livro com o Arthur, eu fazia leitura no escuro com lanterna, porque eu conseguia, com a luz, ajudar ele, qual página, qual desenho, eu tô falando patinho feio, ó o patinho, aqui iluminava o patinho, né, para ajudar. E depois eu fui percebendo, por exemplo, ele adora gibi, mas ele tem muita dificuldade, porque são vários quadrinhos, um maior, um menor. Eu tenho muito que ajudar, conforme eu tô contando a historinha, porque eu contava, ele tava num quadrinho completamente nada a ver com a leitura que eu tava fazendo, né? Então, também treinando com gibi, de mostrando e fazendo esse apoio, esse suporte para ele, né? De onde que estamos, porque é aquele olhinho que olha tudo e não vê nada. E a sensação que ele tem ao final é exatamente essa. Então aí, olha que armadilha que a gente cai, né? Essa criança não tem interpretação. Será que ele não tem interpretação? Ou será que o cérebro dele não conseguiu encadear, sequenciar todos esses estímulos, a fim de que ele entenda, sintetize isso, né? E traga para a abstração. Então, aí nós não estamos falando de interpretação de texto, né? Nós estamos falando de rastreio visual. Isso é muito importante, isso é muito pouco falado, pessoal. Eu considero um assunto super importante. A Mirella mesmo me salientou isso e deu essa ideia. Ela falou, Lu, eu nunca tinha ouvido falar disso. Que a gente só fala de contato visual mesmo, assim, né? E muito puro e simples também. Mas sem a noção de tudo que envolve e a complexidade dessa questão do rastreio, né? Então, nossa, eu vejo direto o olhinho do Arthur perdidinho em tudo, em ambientes, né? Em leitura, em atividades. E aí, esses treininhos que precisam ser feitos. E até, assim, eu não tinha me atentado a isso, mas no plano de intervenção, quando ele fazia intensivo, tinha, e ele tinha melhorado bastante. Mas depois, quando ele teve alta, e aí eu não trabalhei mais essa questão do rastreio, também foi se perdendo. Porque é algo que, assim, você adquire aquela habilidade, você tem que fazer a manutenção daquilo, porque é uma dificuldade mesmo, né? Por isso que a gente fala muito na curva de desenvolvimento típica e a curva de desenvolvimento atípica, que inclusive é o tema da palestra do Integrateia. Por quê? Numa curva de desenvolvimento típica, o movimento ele é sempre evolutivo. Então, ele vai aprender, ele vai fazer cada vez mais uso disso, ou seja, ele vai treinar cada vez mais isso, e isso tende a ficar cada vez melhor, né? Quando a gente fala num desenvolvimento atípico, ou seja, não é uma habilidade que aconteceu naturalmente na curva de desenvolvimento dele, ela é instalada. Se ela é instalada, você precisa treinar, automatizar e generalizar, até que ele realmente se aproprie daquilo. Até que você olhe para aquela avaliação neuropsicológica e fala, função habilitada, está habilitada. Sem alteração, sem leve alteração, sem leve prejuízo, ela está habilitada, né? Isso requer tempo. E eu acho que é pouco também, quando a gente fala de orientação parental,
é uma parte que falha muito, assim, porque não é geralmente atentado isso para que a gente reproduza isso em casa, né? Assim, o que também ajuda na generalização, para não ser só naquele treininho, mas várias formas e dicas para ao longo do dia em casa. Sei lá, o cabide, você vai ajeitar os cabides, as roupas, uma gaveta. A gente usa isso o tempo, a gente precisa do rastreio visual para tudo. O tempo todo, Miriam. Tudo que você vai fazer, né? Você vai sair de casa, você precisa procurar a sua chave. É rastreio visual. Né? Você começa do grande para o pequeno, ou seja, a atenção focada. Né? Então, o rastreio está muito relacionado à capacidade de atenção. Né? Quanto menos atenção, menos capacidade de refreio. Quanto mais desorganizado, menos capacidade de rastreio. Porque lembra, rastreio nós estamos falando de movimento ordenado dos olhos. E que chega a uma execução controlada, uma execução organizada. Né? Perfeito, Lu. Você acha que tem mais alguma coisa para a gente falar desse tema? Eu acho que não. Acho que é um ele tema é tão importante, e mas ele é um tema específico, curto. sim, Exato. específico. Exato. Mas eu achei que merecia atenção, É isso porque é uma parte que a gente vê um prejuízo muito grande. E que assim, eu penso, né, essa parte do contato visual e todos os desdobramentos são pré-requisitos para inúmeros desenvolvimentos. Se isso tiver falho, você não consegue desencadear o restante. E você vai ficar preso ali. Então, assim, nossa, ele está no programa de terapia 1, no passo 1, eu não consigo passar para o 2. É grave, é sério o comprometimento dele. Às vezes, é um erro no manejo. Tá? Então, assim, uma frase minha que é muito clássica, que eu digo muito, principalmente dentro da clínica. Não me diga que ele não fez, me diga por que ele não fez. Esse é o grande segredo de uma avaliação neuropsicológica. Perfeito, porque isso até quando vem, não fez, tá? Mas não fez por quê? Foi o quanto fez, né? Assim, isso precisa ser quantificado. Sim. Porque senão é muito... Você precisa entender o porquê que não fez. Tinham distratores, barreiras, qual que foi a dificuldade, se você deu algum suporte, o grau de suporte que você deu. Porque só assim você consegue ir esmiuçando uma intervenção. E não são barreiras só cognitivas, Mi. Isso é um outro erro clássico. Nós temos barreiras de interferência emocional. Criança insegura, criança ansiosa, criança irritada, criança desregulada, né? São barreiras. E que são interferências emocionais que precisam ser levadas em conta na cognição. Perfeito. Lu, obrigada. Obrigada a você. Por ter aceitado falar desse tema aqui. A Lu é figurinha carimbada no Hotspot, vai estar sempre por aqui, né, minha gente? Fico feliz. Né? E vocês fiquem ligados aí, porque tem muitas palestras bacanas aqui do Integrateia. Viu? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Obrigada.